Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Roteiro de Emmanuel e Chico Xavier. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida amiga Miriam Beck, que já está aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, pessoal. Como nós sempre fazemos, né? Antes de iniciar os nossos programas, nós fazemos uma prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Então, convidamos aqueles que estão nos assistindo agora e os que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levar em seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar essa prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco para nos orientar, nos instruir, nos auxiliar na realização de mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito do que será realizado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, e toda a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Roteiro, de Emmanuel e Chico Xavier. Muito bem, nós hoje, né, vamos analisar um texto está no capítulo 9 do livro Roteiro, que se chama O Grande Educandário. Eu estou aqui tentando descobrir em que ano esse livro foi publicado, né, pela primeira vez. Eu acredito que foi lá na primeira metade, né, eu acho que Chico recebeu esse livro na primeira metade do século passado, né, na primeira metade do século XX. Existem algumas colocações de Emmanuel aqui
que, acredito eu, já tenham se modificado, né, com o passar dos anos. Tem quase 100 anos, né, que esse livro foi recebido, acredito eu, né, tendo sido na primeira metade do século passado. Nós já estamos no primeiro, né, no final do primeiro quartel do século XXI, então estamos caminhando para quase 100 anos, acredito eu, da publicação, né, do recebimento psicográfico, né, recebimento mediúnico desse livro, né? Então, vamos analisá-lo tendo em consideração o tempo, o período em que ele foi recebido, ok? Embora isso não tenha lá grandes mudanças, mas vale a pena termos isso em mente. Então, como eu já falei, o nome do texto é O Grande Educandário. E Emmanuel começa dizendo o seguinte: de portas abertas à glória do ensino, até nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Aqui ele coloca 2 bilhões, é como se a Terra tivesse 2 bilhões de habitantes, né? Mas nós sabemos que hoje já somos 6 ou 8, acho que somos 8 bilhões de habitantes, né? Aqui nesse período, que eu acho até que houve um crescimento enorme, né? Se nesse período a Miriam Beck está nos dizendo aqui que o livro dela é da primeira edição, 1952, né? Ou seja, 70 e tantos anos, né? Imagino eu. E o que acontece? Ele diz aqui que a Terra, este educandário, essa universidade sublime, teria 2 bilhões de alunos, aproximadamente. Hoje, como eu falei, já somos 8 bilhões de habitantes, né? Então, esse é o primeiro ponto. E ele diz: mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, né? Então, se nós formos considerar, né, que nesse período nós tivéssemos efetivamente 2 bilhões, eu não sei se alguém puder fazer uma pesquisa aí na internet, tipo, qual a população da Terra em 1952, né? A gente mais ou menos vai ter uma noção com relação a isso. Então, ele diz aqui que seriam 2 bilhões de pessoas encarnadas, né, de habitantes que teriam o planeta, dos quais, e ele diz que mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, né? Ou seja, 10 vezes mais, né? 10 vezes mais espíritos desencarnados. E ele diz: sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Olha que interessante, né? Então, teríamos, supostamente aqui, né? Se a amiga puder fazer essa pesquisa, amiga, por favor, qual era a população da Terra em 1952, né? Então, ele está se referindo aos encarnados, que estão diretamente aqui no educandário, e ele fala todos os espíritos desencarnados, e ele chama de almas conscientes, mais de 20 bilhões, né, de almas conscientes desencarnadas, e também fala de outros bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário. Então, ele diz todos... Olha, imagina essa nuvem, como dizia Paulo, né? Nuvem de testemunhas envolvendo todo o planeta Terra, né? E ele diz que estes estão em faixas diferenciadas de evolução. A maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla,
a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Olha que interessante essa colocação aqui de Emmanuel, né? Então, ele está nos falando que, obviamente, todos esses espíritos que estão aí aguardando a oportunidade de uma reencarnação, que a reencarnação não é apenas o impositivo, né? Não é apenas o impositivo natural, né? O espírito está desencarnado e terá que reencarnar, né? para evoluir. Mas Emmanuel nos diz que não é apenas o impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem, ou seja, pela oportunidade, pelo desejo de aprender. Ou seja, o espírito, ele vai reencarnar porque ele necessita, mas ele também está recebendo aqui um prêmio, né? Porque a reencarnação é uma oportunidade de crescimento, né? De aprendizagem para todos nós. Então, todos nós estamos aqui e estamos sendo agraciados com essa oportunidade bendita de aprender. Porque, gente, todo o tempo que nós passamos aqui, né, na matéria, cada experiência que nós vivenciamos aqui na matéria é um aprendizado diferenciado, né? É um aprendizado. Vejamos, se eu tenho uma família um pouco problemática, né? Aprender a lidar com essas pessoas é aprendizado. Né? São os meus professores de gratuitos, né? Estão me ensinando a ter paciência, compreensão, tolerância, né? Indulgência. A mesma coisa eu diria, se eu tenho um vizinho difícil, se no trabalho eu tenho um chefe despótico, né? Que trata os funcionários com desrespeito e tudo mais, tudo isso está me ensinando alguma coisa. Então, todas as situações difíceis que nós atravessamos na vida, nós devemos considerá-las todas como um ensejo de aprendizado. O nosso espírito que está reencarnado aqui, ele está reencarnado com um objetivo maior, que é de aprender. Aprender a ser melhor, corrigindo as faltas cometidas no pretérito, não é? Aprendendo a não fazer mais a mesma coisa, a não cometer os mesmos erros e, sobretudo, aprendendo a melhor se relacionar com os irmãos de caminhada. Né? Então, tudo que acontece é uma oportunidade de aprendizado e, quando nós reencarnamos, nós recebemos esse prêmio fantástico que é a oportunidade do nosso espírito, criado por Deus simples e ignorante, estar aqui na Terra, né? Está matriculado nesse educandário gigantesco para aprender, né? Para aprender muito mais. Assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma sessão preparatória da humanidade à frente do governo. Olha isso. Né? É como se cada grupo, né? Cada nação, cada povo fosse uma sala de aula. Né? Fosse uma sala de aula onde aqueles alunos estão aprendendo determinadas coisas, se preparando para o futuro da humanidade. Né? E todos estamos sob a supervisão de inteligências divinas comandadas por Deus, nosso Pai Criador. Olha que lindo isso. Então, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado e no presente, é o quê? É uma sessão preparatória da humanidade à frente do futuro. Ontem, aprendíamos a ciência no Egito. Olha que interessante. Ontem, aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma. Até hoje se fala no direito romano, né?
A filosofia na Grécia, grandes filósofos gregos, hoje adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Eu diria na América Espanhola, né? Renovação espiritual nas Américas, eu diria América Espanhola. E portuguesa também, né? Ou seja, na parte da América Central e Sul, não na parte da América do Norte, né? Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. Isso aqui é muito interessante, né? Cada nação tem uma missão. Cada nação possui uma tarefa específica no aprimoramento do mundo, né? No aprimoramento do mundo. Sim, é fácil da gente observar, né? Se lá no passado o Egito, né, tinha o maior conhecimento científico, a maior conhecimento espiritual era da Índia, do comércio, de como comercializar era na Fenícia, né? O direito em Roma e tudo mais. Hoje nós temos países que são conhecidos por sua maior capacidade, por seu maior desenvolvimento em determinados setores do conhecimento humano. Então, cada nação possui uma tarefa específica no aprimoramento do mundo, né? Nós não podemos esperar que uma única nação tenha todo o conhecimento, mas nós podemos aguardar, né, que cada nação tenha um destaque, né, em determinado segmento da ciência, do conhecimento humano. Por exemplo, os indianos, né, o pessoal da Índia, eles são conhecidos por terem grandes conhecimentos em termos de computadores e matemática, né? Computadores e matemática. Aqui no Brasil, nós podemos dizer que temos, né, grandes cirurgiões plásticos, né? Nós temos o nosso doutor Ivo Pitangui, que é um cirurgião plástico renomado mundialmente. Cada país, né, cada país vai ter, de repente, seus luminares, cada país vai ter um maior desenvolvimento. Por exemplo, os japoneses, né, são tidos como um povo muito resiliente, disciplinado. Isso ensina também essa situação, né? Muito, muito interessante. Então, a gente vai, né, compreendendo o que está dito aqui por Emmanuel. Cada nação possui uma tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desmandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. É tão importante a questão, né, o papel que cada nação desenvolve no aprimoramento da humanidade como um todo, que até mesmo, né, aqueles blocos raciais, aqueles grupos de pessoas que loucamente ficam guerreando, Emmanuel nos diz aqui que eles estão fazendo isso à procura de valores novos no próprio engrandecimento, né? De uma maneira torta, eu diria, né? Mas eles estão buscando alguma coisa para se melhorar, né? Para se engrandecer, mesmo que seja alguma coisa por simples questão de orgulho, né? E ele fala, nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. É verdade, né? Temos ainda no nosso planeta povos extremamente primitivos. Disse que aqui no Brasil mesmo existem, naquela região ali da Amazônia, algumas tribos indígenas que jamais tiveram contato com outras pessoas, né? Então,
nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Então, nós podemos ter aqueles povos bem primitivos, mas que, se for permitido até mesmo por eles, né? Se eles a quiserem aceitar, eles poderão ser orientados no sentido de terem melhores condições. Né? Não estamos querendo dizer com isso que devamos, não é, destruir a cultura, né? As tradições desse povo, mas dar a eles a oportunidade de conhecer algo mais, de aprender um pouco mais, se eles desejarem. Né? Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma infinitamente distantes do mundo moral. Olha isso aqui, gente. Emmanuel nos recorda que, embora hoje o homem possa entrar em um avião, né, e dar a volta ao mundo todo em poucas horas, né, fazendo uso de algo que foi conseguido através da sua inteligência, né, existem milhões de irmãos nossos, porque possuem a forma humana, irmãos pela forma, que estão infinitamente distantes do mundo moral. Né? Espíritos habitando corpos na forma humana, mas ainda extremamente primitivos, eu diria, moral e intelectualmente. Né? Quase nada diferindo dos irracionais. Não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Com relação a essas colocações de Emmanuel, né, é que eu chamei a atenção de vocês no início, né, no início do nosso programa, em virtude do período que isso foi escrito, né, e acho que devemos levar em consideração que talvez não exista mais isso. Não posso afirmar, tá, gente? Porque essa realmente não é a minha praia. E eu não posso afirmar efetivamente se isso já mudou. Acredito que não. Né? Acredito que não. Como eu falei, ainda hoje fala-se de tribos, de habitantes originários, povos originários aqui do Brasil, que não tem contato com ninguém, a não ser com as pessoas da sua tribo. Né? Nós podemos pensar também daquelas tribos de aborígenes na Austrália e tudo mais, daqueles grupos tribais que habitam a África na sua em grandes quantidades. Né? Então, o que ele diz? Quase nada, existem milhões, né, de irmãos pela forma, infinitamente distantes do mundo moral. Né? Quase nada diferindo dos irracionais. Eles não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Aí ele começa a dar vários exemplos, tá? Vários exemplos. E nós podemos depois, né, fazer pesquisas na internet a respeito desses povos que Emmanuel cita aqui, para tentarmos descobrir qual é a situação deles nos dias de hoje. Né? Então, ele fala dos anões docos da Abissínia. Né? Ele começa a falar. Anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário, ou seja, andam absolutamente nus.
e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem. Não possuem uma linguagem organizada. E que mais se assemelham a macacos. Olha isso. Quando a gente começa a pensar nisso, é um pouco difícil, né? A gente imagina que com tanto avanço tecnológico, né? Com tantas condições de comunicação, tanto que se diz que o mundo se tornou uma aldeia, né? Uma aldeia global, aquela coisa toda, é bem complexo, né? De nós acreditarmos que ainda existam no mundo seres humanos, né? Da forma humana, pelo menos, como ele diz aqui, esses anões dobros da Abissínia, que andem nus e que não tenham uma linguagem organizada, né? E que se assemelhem a macacos. Os nossos irmãos negros de Quiches, passam os dias estirados no chão à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. Entre grande parte dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos. Os iatucas, no interior da África, o que a gente precisa pesquisar, né? Os iatucas, no interior da África, não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas erram nas montanhas, à maneira de animais indomesticáveis, ou seja, alguns habitantes primitivos das Filipinas ainda ficam, né, andando para lá e para cá, nas montanhas, como se fossem animais selvagens. E não longe demais, não longe de nós, aliás, os botocudos. Os botocudos, esses eu acho que são aqui do Brasil. Os botocudos. E não longe de nós, os botocudos entregues à caça e à pesca são exemplares terríveis de bruteza e ferocidade. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, a essência. Olha isso, gente. Nesse imenso educandário que é o planeta Terra, Emmanuel nos diz que existem múltiplas tarefas a serem realizadas urgentemente para todos os que aqui estão. Para todos aqueles que aprendem que a vida está em constante movimento, que a nossa vida é de progresso constante, incessante, né? E que estamos todos caminhando para frente, para o alto, para atingir o estágio de espíritos puros. Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e neste imenso educandário que é a Terra, criada segundo a ordem de Deus por Jesus e espíritos semelhantes, né, que o auxiliaram nessa tarefa, foram alocados de espíritos ainda muito atrasados e que estão caminhando constantemente para um estágio de maior evolução. Na fé religiosa, como na administração dos patrimônios públicos, na arte, tanto quanto na indústria, nas obras de instrução, como nas ciências agrícolas,
a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. Ou seja, nós temos muitos campos de ação onde podemos desenvolver as nossas habilidades. Né? As nossas habilidades. Então, você veja que Emmanuel coloca que é na fé, né? Na fé que nós temos, na crença num Deus superior, que tudo comanda, que tudo dirige, na parte nossa religiosa, né? Na administração do patrimônio público, na arte, na indústria, nas obras de instrução, nas ciências agrícolas. Em tudo isso, cada um de nós, cada indivíduo pode encontrar e encontra um vastíssimo campo de atuação. Todos nós podemos atuar em todos esses quadrantes, né, da humanidade. Cada um irá trabalhar naquilo que melhor lhe convém, que melhor lhe apetece, naquilo com que se identifica. E esses trabalhos, nesses diversos ambientes, irá contribuir para o crescimento e a melhoria da humanidade como um todo. Ninguém pode estar atuando em todos os setores da humanidade. É por isso que cada um tem uma habilidade específica. É por isso que nem todos gostam, né, do verde, senão que seria do amarelo, né? Então, cada um tem o seu próprio interesse. E Emmanuel continua, né, dizendo: o trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis inacessíveis do espírito. Exatamente, é pelo trabalho que nós iremos ascender, né? É pelo nosso trabalho que nós iremos nos melhorando, nos aprimorando, objetivando melhorar a nossa capacidade de produção, o aperfeiçoamento daquilo que nós fazemos, só trabalhando, né? Você pode ser, de repente, alguém, né, que fez um curso, não sei, um curso de cerâmica, mas se você não trabalhar fazendo cerâmica, você não vai se aperfeiçoar. E todos nós sabemos que quando a gente faz um curso de alguma coisa, as nossas primeiras peças são menos trabalhadas ou não estão tão perfeitas, né? Tão belas como as outras que a gente vai fazendo depois de algum tempo, né? Ou seja, é o trabalho que vai nos aperfeiçoando. É o trabalho que vai fazendo com que a gente execute a nossa tarefa cada vez melhor, né? Com mais agilidade, com mais perfeição, com mais aprimoramento, com mais cuidado, né? E também com mais facilidade. Porque você está tão habituado a fazer aquilo que você faz com facilidade e faz bem, né? Então, o trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis inacessíveis do espírito. E aqui nós podemos considerar também esse trabalho como sendo as atividades que nós desempenhamos a cada encarnação. Então, é o trabalho que cada um de nós faz, né? O trabalho de aprimoramento íntimo que cada um faz em cada nova existência, que vai nos dar a capacidade de atingir, né, a elevação espiritual, o topo da escala evolutiva, né? Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, ditos planetas mais evoluídos que a Terra, a fim de colaborar na criação de novos céus. Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Ou seja, a Terra, a nossa casa planetária, né, tem tudo o que nós precisamos neste momento para nos aprimorarmos. É como ele falou
um enorme, né, uma enorme universidade, onde os espíritos que aqui estão matriculados têm muitos e muitos recursos para aprender muitas coisas, né? Para aprender muitas coisas. É o grande educandário, né? A Terra nos oferece muitas oportunidades de aprimoramento intelectual e também de aprimoramento moral. Nós só precisamos querer nos aprimorar moralmente, né? Nós sabemos que espíritos são criados simples e ignorantes, mas são perfectíveis. Nós já conseguimos desenvolver, a grande maioria de nós, pelo menos, já conseguimos desenvolver o nosso lado intelectual, científico, tecnológico, bastante. Mas o nosso lado moral ainda está muito, muito atrasado, né? E nós precisamos, para atingir um nível mais elevado na espiritualidade, desenvolver esses dois lados. E o Emmanuel está nos dizendo que a gente não precisa sair da Terra, planeta de provas e expiações, para ir para Júpiter ou Saturno, tidos, né, como planetas mais evoluídos, para aprender a ser melhor. Nós podemos aprender aqui. Nós podemos aprender aqui. Temos muita coisa a aprender na Terra. Nós precisamos aprender a nos amar, a nos respeitar, a nos ajudar. Nós podemos aprender na Terra a eliminar os nossos vícios, as nossas más tendências. Há tantas coisas que ainda fazemos e que são absolutamente contrárias às leis divinas, absolutamente contrárias a tudo aquilo que Jesus nos recomendou em seu Evangelho de Amor e Luz, quando esteve entre nós há mais de 2 mil anos. Existe tanto para aprendermos, né? A gente não precisa mudar de escola. A gente precisa, sim, aprender a valorizar a escola na qual estamos matriculados e aprender a se dedicar melhor ao aprendizado daquilo que essa escola nos ensina, né? Poder ver os professores, esses professores gratuitos que são colocados em nosso caminho, não como inimigos, mas como instrutores, né? Como eu falei, de repente, aquele familiar difícil, né, está nos ensinando paciência, resignação, né? Aquele chefe difícil, aquele colega de trabalho difícil também está nos ensinando, de repente, a sermos mais humildes. As dificuldades que nós atravessamos na vida como um todo, seja no âmbito da nossa vida profissional, seja na nossa questão do corpo físico, da nossa saúde, do corpo físico, mental, tudo isso são grandes desafios, grandes aprendizados que nos são oferecidos quando estamos nesse educandário gigantesco. Tudo que nos acontece para que possamos, através dessa experiência, aprender alguma coisa. Então, se você está passando por um momento difícil, que de repente você está, não sei, desempregado, né? Deve pensar o que eu preciso, né? O que eu tenho a aprender, né? O que eu tenho a aprender aqui com essa situação, né? O que eu posso aprender com esta situação? Será que eu vou, que esse momento vai me ensinar, de repente, que eu devo ser mais cauteloso com as minhas finanças, que eu devo buscar ter uma reserva para quando eventualmente acontecer de eu estar desempregado, eu ter uma reserva para me socorrer? Eu devo aprender, de repente, a valorizar mais o meu trabalho quando eu estou empregado, fazer sempre o meu melhor. São tantas coisas que nós podemos aprender. Ou, às vezes você está empregado, está, como eu disse, num ambiente meio hostil, com uma chefia meio desrespeitosa, né?
que cometa assédios morais com funcionários. O que nós podemos aprender com isso? Aqui, talvez, humildade, né? A ter paciência, resignação, aceitação. Sempre devemos imaginar o que podemos aprender com o momento que nós estamos vivendo, com as dificuldades que a vida nos apresenta. Estamos no calendário gigante, como diz Emmanuel, e tudo que aqui acontece é oportunidade de aprendizado. Nada que Deus faz é inútil. Tudo que acontece com a permissão de Deus e acontece para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Né? Tudo ocorre porque Deus considera que é o melhor para nós. Porque Deus é bom, Deus nos ama, Deus é justo. Deus só quer o nosso melhor. Então, às vezes a gente não consegue ver o que de bom pode existir em determinada situação, mas com certeza nós precisamos, né, acreditar que aquilo está acontecendo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Né? Então, observe aqui que ele fala, né? A reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem que nos oferece. Né? Que nos oferece. E ele fala outras coisas bastante interessantes. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. Né? E nós estamos todos sob a iluminada supervisão das inteligências divinas. Né? Cada povo, no passado e no presente, constitui um segmento preparatório da humanidade no futuro. Não é? Tudo aquilo que a gente passa, gente, se nós imaginarmos, né? Alguns países que passam por questões tão complexas, né? E, às vezes, grandes catástrofes de ordem natural, catástrofes naturais, né? Terremotos, vulcões, inundações. O que esses espíritos alocados nesta sala de aula desse imenso educandário precisam aprender, né, com essa experiência? E nós, que por acaso não estamos lá, naquela sala, o que nós podemos aprender também com relação a isso? Podemos aprender a ser mais fraternos, solidários, amorosos. Então, tudo que ocorre nesse grande educandário, né, é justamente o nosso progresso. Né? O nosso progresso. Como diz Emmanuel aqui, nesse imenso educandário existem tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso e ascensão. O que o trabalho é uma escada divina de acesso aos lauréis imarrecíveis do espírito. A Terra é a nossa casa, a nossa oficina de trabalho, né? Em plena paisagem cósmica. E ela espera por nós, a fim de que nós a transformemos, né, em um glorioso paraíso. Com certeza, né? Com certeza. Se ao longo da história da humanidade nós conseguimos transformar regiões inóspitas em lugares muito produtivos, por que não podemos, em algum momento da nossa história, transformar a Terra
em um lugar maravilhoso para se viver, onde não existam mais guerras, mais disputas, onde todos vivem de maneira fraterna, se respeitando como irmãos, se ajudando mutuamente. Nós podemos fazer isso. Nós podemos, basta querer. Né? Basta querer. Né? Vamos falar aqui para a nossa querida Maria de Fátima Êxtase, chegou atrasada, deixa para trás, cheguei mais tarde. Ok, querida, o importante é que você conseguiu chegar, né? E a amiga Beck está nos dizendo aqui, geralmente após os flagelos destruidores, há grande progresso nos locais onde eles ocorreram, é verdade. Né? Nós temos como grande prova disso, Miriam, as duas grandes guerras mundiais, sobretudo a Segunda Grande Guerra Mundial, que houve, né, um boom de desenvolvimento tecnológico muito grande após o terrível advento da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas é muito interessante, né? As pessoas precisam aprender, né, que o progresso ele pode chegar de forma pacífica. Né? Nós ainda não aprendemos isso. Mas é uma possibilidade, nós sabemos disso. Todo o conhecimento adquirido após a Segunda Guerra Mundial poderia ter vindo sem o flagelo da guerra. Mas é isso que a gente ainda não aprendeu. É isso que nós ainda não aprendemos. E tivemos aí uma pandemia onde todo mundo foi nivelado do mesmo modo. Ricos, pobres, bonitos, feios, famosos ou desconhecidos, anônimos, todos passaram pela pandemia. Todos, em todos os níveis, em todos os quadrantes da sociedade, vivenciaram óbitos. Né? O que isso nos ensinou? Todos somos iguais. Né? Todos somos iguais. E ninguém é melhor que ninguém. E que um evento como esse nos nivela no mesmo nível, né? Da mesma forma, no mesmo patamar. Não é porque eu sou bonita que eu não vou pegar a doença, não é porque eu sou rica que eu não vou morrer, não é porque eu sou famosa e todos vão cuidar de mim e eu não vou morrer também. Todos, ricos, pobres, bonitos, feios, famosos ou anônimos, todos passaram pela pandemia e em todos esses setores da nossa sociedade houve morte. Por mais recursos que a pessoa tivesse, não foram suficientes para impedir que ela viesse a óbito. Então, a pandemia teve essa característica, né, de nivelar a todos, de mostrar a todos que a nossa condição dentro da sociedade não era uma maneira, né, de nos eximir daquela prova. Uma forma gritante que nós tivemos, né, de ver que todos somos iguais. Que todos estamos sujeitos às mesmas vicissitudes. Né? E é muito interessante. É muito interessante que nós tenhamos esse em mente. Estamos todos aqui neste grande educandário da Terra e que o que não nos falta são oportunidades de aprendizado. Né? Oportunidades de aprendizado. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, boa vontade em aprender. Desejo de melhorar. Desejo de melhorar. Nós precisamos começar a ver a nossa permanência nesse educandário como algo que nos possibilita um crescimento espiritual e não algo para nosso deleite, nosso crescimento e aproveitamento material. Precisamos compreender que somos espíritos imortais passando por uma experiência na matéria, mas cujo objetivo maior dessa experiência é a evolução dos nossos espíritos, e não
o deleite, o prazer, o conforto do nosso corpo material perecível. Vamos ficando por aqui, né? Esperando que vocês tenham gostado das nossas reflexões dessa tarde e que possam estar conosco na próxima semana para mais um programa Aprendendo com os Clássicos, livro Roteiro. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.